Gente, vocês vão estar conhecendo essa oportunidade que mudou a vida de várias pessoas, inclusive a vida da minha família, né? No tradicional, eu sou farmacêutica bioquímica e eu tive exposta, igual você está hoje aqui pela primeira vez, é, a esses produtos. Meu esposo começou a usar os produtos porque ele se encontrava exatamente diante dessa tendência do sobrepeso e da obesidade. E ele começou a usar os produtos, a nossa nutrição, e com 15 dias ele teve mais energia, mais disposição, mais humor. E isso me cheirou a empreendimento. E eu fui para um evento igual você está aqui hoje. O detalhe é que há 20 anos não tinha essa tecnologia de você estar no conforto da sua casa ou no seu trabalho. Enfim, você pode até estar no trânsito. Então, a tecnologia, ela avança e também dá a possibilidade da gente crescer muito mais rápido, porque o mundo está conectado. Através de uma renda extra, através da gente começar um negócio sem deixar de fazer o que faz, e de repente esse negócio ir tomando uma proporção que você pode ir fazendo uma transição de carreira de forma leve e de forma progressiva. Nós estamos diante de uma indústria que mais cresce a nível de mundo, né? Que é a indústria do bem-estar. As pessoas hoje estão buscando uma nutrição preventiva, as pessoas estão buscando uma solução, né, contra a obesidade e o sobrepeso. As pessoas estão querendo envelhecer, mas elas estão querendo envelhecer com longevidade, com qualidade de vida, com energia, com a sua melhor versão. Estão buscando ter um estilo de vida saudável, estão buscando ser mais fitness. E o mais bacana é que essa nossa oportunidade, ela tem essa completude que também dá a possibilidade da gente começar como uma renda extra, como eu comecei, e depois você fazer a transição de carreira e estar em busca da sua independência financeira. Através de quê? Através da comercialização dos nossos produtos e através de uma rede de distribuição desses produtos que vocês vão estar entendendo que a gente vai estar explicando logo adiante. Então, a gente está diante de uma tendência, não, a gente está diante de várias tendências. A tendência do estresse, que com ele vem as preocupações, a falta de tempo com a família, a falta de lazer, a falta de descanso. Tem pessoas tomando remédio para acordar e remédio para dormir. E tudo é devido a essa tendência do estresse do dia a dia. Juntando a ela o sedentarismo, 47% dos brasileiros ainda são sedentários. E a má alimentação, as pessoas têm comido comida rápida, prática, têm comida até no volante, né? Enfim. Então, diante desse cenário, desse desequilíbrio nutricional a nível de mundo, gente, isso é a nível global. As pessoas estão se alimentando com excessos. Excesso dessa comida chamada gás, né? Que ela é rica em que? Em gordura, em açúcar, em sal, que o cheiro e o sabor nos atrai, principalmente se a gente tiver com fome. E é isso que vocês vão aprender, é a se nutrir de forma saudável, leve e prazerosa e longe da fome, né? E por outro lado, as pessoas já estão buscando uma comida mais rica em fibras, vitaminas, minerais, mas qual é o detalhe? É que como a gente não tem horta, né? Isso tudo é colhido verde de forma precoce. E se é colhida verde, não tem todos os nutrientes, porque são 5 dias numa transportadora, 5 dias numa feira livre, 5 dias no supermercado, 5 dias na nossa casa. Como é que fruta, verdura, legumes, um kiwi, um morango, uma ameixa vai durar 20 dias, gente, uma alface. Não dura e dura. Eles são colhidos verde precocemente, coloca-se corante, conservante e agrotóxico. E para mim, isso é tão familiar, porque eu era chefe da vigilância sanitária, era a pessoa exatamente que recolhia aquilo que é insalubre para as pessoas. E isso continua crescendo. Então, as pessoas estão ingerindo, né? O brasileiro ingere, em média, 8 litros de agrotóxico. Isso não tem como não mexer com nosso sistema endócrino, nosso sistema hormonal, o nosso sistema reprodutor, e por isso tantas doenças. E a gente vem como resposta para tudo isso, né?
E a gente vai estar falando mais um pouquinho sobre o panorama atual para a gente trazer a solução, tá? A gente é mensageiro das boas novas, é só para vocês entenderem como que está o mercado. Então, na atualidade, de cada 7 pessoas no mundo, uma está obesa. E, gente, a obesidade ela é uma doença que ela desencadeia várias outras, como a diabetes, a pressão alta, o câncer, o infarto. Então, assim, a obesidade, ela é uma inflamação no nosso corpo que leva vários problemas de saúde junto com ela, que ocasiona vários problemas de saúde. E a previsão é que 2035, de cada 4, um vai ser obeso. Então, a gente precisa, sim, de grandes parceiros para estar levando e para a gente estar diminuindo esses números, e por isso esse encontro, né? Então, isso tem crescido, o número de pessoas que estão querendo perder peso, o número de pessoas que estão querendo combater a obesidade, enfim, é um número gigantesco. Roy, para quem é essa oportunidade? Para quem busca uma renda extra, veja, eu, como chefe da vigilância sanitária, eu dava plantão de segunda a sexta, eu ganhava equivalente a 13 salários mínimos. Isso seria aproximadamente hoje 25 mil. Mas eu dormia 2 vezes por semana em casa. Então eu comia minhas emoções, eu me sentia culpada de não ser mãe, não ser mulher, não ser esposa, não ser dona da minha casa, de só o que eu conseguia trazer era rendimento. Mesmo isso trazendo status, tendo um motorista à disposição, isso nos desconstrói, porque a gente precisa de outras coisas juntamente com o dinheiro. Então, eu buscava uma renda que eu diminuísse meus plantões. Eu não pensava em transição de carreira. Eu pensava em ter uma renda que eu conseguisse ser mãe, mulher, esposa. E eu encontrei aqui. E através de quê? Através de uma renda extra. Você começa como uma renda extra. Através de você ter um negócio próprio, com baixo investimento. Sem você deixar de fazer o que você faz no seu ambiente de trabalho, né? Aqui a nossa atividade é feita de pessoas. Então, quando você trabalhar, você vai ter a oportunidade de estar montando o seu negócio com baixo investimento. Você vai poder estar construindo sua independência financeira. E o mais bacana, um negócio que você pode receber em outras moedas. E, gente, isso é libertador, porque diante das instabilidades econômicas do mundo, você poder ter um negócio na palma da sua mão, que ele é um negócio sem fronteiras, e você começa a ter clientes, ou começa a ter uma rede de distribuição, né, dos nossos produtos, das nossas bebidas funcionais, das nossas comidas proteicas. E você tem nesse negócio em 95 países que ela já funciona. Você pode estar recebendo em dólar, em euro, em iene, enfim, nesses 95 países que a nossa empresa atua. Você trabalhar, você poder viajar. E o mais bacana, poder viajar por quê? Porque aqui você começa um negócio autônomo, né? Que depende de você, enfim, que não precisa você deixar de fazer o que faz, mas você monta uma rede de distribuição. E com essa rede você pode viajar, mas a sua rede de distribuição, ela segue lá fazendo as atividades, então seus ganhos não despenca, né? Quando você tem um trabalho que depende 100% de você. Gente, eu tinha direito a férias, mas eu não tirava férias. Porque quando eu tirava férias, caía em insalubridade, horário noturno, 60%. Então, imagina você ter um padrão de vida que nas férias cai 100%. Então, não é férias, é pesadelo. Enfim, mas aqui com a rede de distribuição, você nas férias, seus ganhos seguem. Você ter flexibilidade de horário. Como é que eu ia montar um novo negócio, uma loja, né? E aqui não precisa, você não é obrigado a começar com a loja, caso você queira. Mas eu não tinha como montar uma loja. Eu não dava conta nem de casa, nem do menino, nem do marido, quanto mais botar uma loja, que precisa, né, desse tempo. Então, você tem flexibilidade porque você desenvolve onde você estiver. Basta que tenha pessoas. E o mais bacana, você está fazendo um negócio que não depende exclusivamente de você. Cadê? Vamos passar aqui os slides. Espera ainda. Acho que travou. Não, aqui, ó. E o mais bacana, você poder desenvolver essa atividade em família. Eu jamais poderia levar
meu filho para a vigilância sanitária, que até era um lugar insalubre e também não podia. Mas hoje, para eu estar aqui junto com vocês dando essa aula, ele está lá na nossa loja, no nosso espaço de vida saudável. Então, isso é muito bacana, porque eles aprendem a empreender, enfim. Tem um conselho médico, os nossos produtos, as nossas bebidas funcionais, as nossas comidas proteicas. Gente, tem um conselho médico científico top class. São mais de 300 cientistas, né? São mais de 50 PhDs, são mais de 300 cientistas, dentre eles, mais de 50 PhDs. E nós temos uma filosofia, a gente trabalha no segmento de nutrição. É a maior empresa de nutrição a nível de mundo. Está passando rápido. Então, a gente tem uma filosofia que tudo é importante, né? Todos os grupos nutricionais são importantes, os carboidratos complexos são importantes, as fibras são importantes, né? As proteínas são importantes para a gente estar ganhando massa magra, para a gente estar saudável, o sono é importante, a hidratação. E nós temos um carro-chefe, né? Que é o nosso pó nutricional, que ele tem tudo que o nosso corpo precisa, isento de agrotóxico, de pesticida, de corante, de conservante, riquíssimo em vitaminas e minerais, mais de 14 gramas de proteína, mais de 6 gramas de fibra, carboidrato complexo, gorduras saudáveis que o nosso cérebro, o nosso músculo, o nosso coração agradece, vitaminas e minerais para manter tudo equilibrado e com baixas calorias. E, gente, o mercado das bebidas funcionais, ele revolucionou a nível de mundo. Se você chega no supermercado, se você chega em lojas, você já vê expositores de bebidas, né? Então, as pessoas estão buscando essa hidratação. O detalhe é que o mercado das bebidas hoje conta com muito açúcar, com muitas substâncias cancerígenas. E a gente vem como um contraponto, a gente vem como resposta do mercado das bebidas funcionais, do mercado que nutre a nível de sistema nervoso. Então, as pessoas elas estão vivendo uma fadiga mental, um cansaço mental, uma falta de foco, de concentração, de humor. Então, as nossas bebidas, ela nutre o nosso sistema nervoso, ela dá energia, ela dá foco, concentração, dá energia imediata e prolongada, drena, desincha, desinflama. Sabe as frutas, verduras e legumes que o brasileiro está ingerindo 8 litros de agrotóxico? Como a gente toma em dose homeopática, isso desestrutura todo a, o funcionamento do nosso corpo. Mas se a gente ingerisse 8 litros de agrotóxico, a gente ficava intoxicado imediatamente. Mas a gente está se intoxicando comendo frutas, verduras e legumes. E por isso as bebidas vêm para desintoxicar. Então a gente tem um hype drink, tem o Sunset, enfim, que são fibras funcionais, fibras prebióticas, tem o nosso reforço proteico. Então, essas bebidas você pode estar levando isso para o mercado no seu ambiente de trabalho, no seu dia a dia, na sua demanda, sem atrapalhar a sua rotina. Gente, para quem é da área médica, enfim, é uma honra a gente ter esses selos internacionais. A ISO, gente, só empresas gigantescas como a nossa, né, que consegue esses selos internacionais. O que é bacana do nosso negócio é que a gente começa no nosso tempo livre, vai começando a entrar rendimentos, e aí você vai dando prioridade àquilo que é interessante para você. Então, para mim, era interessante deixar de trabalhar, mesmo que fosse para o governo, mas trabalhar para algo que fosse para mim, principalmente tendo a possibilidade que a gente tem aqui de montar uma rede de distribuição e construir ganhos que são vitalícios, são hereditários, são crescentes, que são os royalties. Então, você pode desenvolver a partir de casa. Quando eu comecei a desenvolver esse negócio, meu filho tinha 4 meses. Hoje, a minha netinha usa a nutrição também desde 4 meses. Enfim, então você pode estar fazendo o papel de mãe, de mulher, de esposa, de avó, sem abrir mão de uma carreira profissional bem-sucedida. Através dos deliveries, através da internet, através dos desafios de controle de peso. E, gente, olha quem a gente tem de parceiro. Não é só, né, de garoto propaganda. Não, hoje o Cristiano Ronaldo
ele é um consultor a nível esportista, ele é nosso parceiro aqui na nossa empresa. Nós já temos um produto que é o CR7, né? Um produto feito para ele, desenvolvido para estar repondo os eletrólitos. E dentro dessa bebida funcional Hype Drink vai o CR7, vai esse produto. E o que é que o Hype Drink faz, né? Uma bebida funcional que revolucionou o mercado de nutrição a nível cerebral, a nível de desinflamar, a nível de acelerar o metabolismo, de queimar gordura, de desintoxicar. É rico em antioxidante, repositor de eletrólitos, aumenta os rendimentos, dá um ápice na energia. E olha, gente, que fantástico. O Hype Drink, que aí está um exemplo de 1 litrão de Hype no copo, que também pode ser nas garrafas para os deliveries, não importa. Então, através dessa bebida, dessa única bebida, você pode estar construindo um rendimento de 6.400. Olha que fantástico, gente, né? Quase 4 vezes, 3 vezes mais que o salário mínimo, você pode estar aí agregando e somando renda. 550 hypes. Mas, gente, as pessoas compram protocolos de hype drinks, né? Elas compram combos de 10 em 10. Então, enfim, você levar isso para o mercado se torna leve, até porque aqui tem os treinamentos, enfim. Logo a apresentação, que a gente vai estar finalizando daqui a pouco, a gente vai ter uma aula para todos os consultores e supervisores acima. A gente também tem uma loja, né? Hoje eu tenho minha loja, também tem uma rede de lojas, né? Ontem a gente inaugurou mais uma loja da nossa equipe. Isso é muito fantástico. Por quê? Porque é uma loja que as pessoas vão, outra tendência, as pessoas hoje estão buscando se socializar, fazer amigos, fazer network, fazer bons negócios. E tudo acontece dentro de um espaço de vida saudável. No espaço de vida saudável, as pessoas se socializam, as pessoas degustam e compram produto, as pessoas trocam informação sobre bem-estar, sobre qualidade de vida, sobre empreendedorismo. Elas recebem informação não só da nossa nutrição, mas ela recebe informações sobre como empreender com sucesso. Enfim, isso aqui é o que é o espaço de vida saudável para os participantes, para os nossos clientes, para nós que somos donos. É um lugar que a gente capta cliente, é um lugar que a gente vende os produtos, a gente apresenta a nossa oportunidade de negócio e também a gente dá treinamento para a nossa rede de distribuição. E, gente, esse slide aqui, ele é um resumo maravilhoso. Se você está pela primeira vez na nossa apresentação, eu te sugiro tirar um print dessa tela. Porque, veja bem, uma empresa hoje que tenha 25 clientes por dia, em média, com um ticket médio de R$ 24, na nossa atividade, isso vai dar um faturamento de 15 mil. Isso vai dar uma lucratividade de 7.500. Se hoje 90% dos brasileiros vive com 3.500, gente, somar 7.500 é algo libertador, transformador. Sendo que você não precisa só ter sua loja, você pode, a partir dessa loja, ter uma rede de distribuição. É feito a pessoa que tem um posto de gasolina e tem uma rede de posto. Tem um supermercado e tem uma rede de supermercado. Mas aqui também escala, você pode ter 50 clientes, 75 clientes, 100 clientes, né? Por dia, com um ticket médio de R$ 24, você vai estar tendo um faturamento aí de 60 mil e uma lucratividade de mais de 30 mil. E o que eu quero dizer para vocês é que isso pode ser através das bebidas funcionais, isso pode ser do reforço proteico, isso pode ser dos nossos pudins proteicos, do hype drink, do nosso shake gourmet, enfim, dos kits. Então, são várias possibilidades que a gente tem para ter esses 25 clientes ou mais. Quais são os benefícios de ter um espaço de vida saudável, de ter sua loja? O investimento é baixo, inicialmente.
O estágio é prático, você vai ter estágio prático e teórico. A pessoa que te convidou vai estar te treinando. Não há cobrança de royalties, como nas franquias, que se paga royalties. Aqui a gente recebe royalties. E não existe taxa mensal, cota mensal. Então você vai estar comprando aquilo que gira mais. Então a pessoa que te convidou vai estar te direcionando onde comprar, onde a localização ideal, né? Não tem padronização, se bem que tem várias formas da gente estar te sugerindo e você estar escolhendo, flexibilidade de horário, um modelo de duplicação para construir uma organização. Os espaços eles podem ser caseiros, que é na casa que o investimento é baixo, porque já é na casa da pessoa, sem custo operacional, já é a mesma internet, já é a mesma luz, já é a mesma água, sem um aluguel ou é o mesmo aluguel, sem deslocamento, uma operação simples, né? É excelente para os interiores, né? Flexibilidade de horário, também tem os espaços comerciais, que já são em uma loja, pode também ser em térreo. Ele tem um maior potencial de captar clientes, sinalização externa, né? As pessoas têm um sonho de ter o seu negócio próprio, o brasileiro sonha em empreender, menor investimento, sem burocracia, né? Sem ser algo complexo, sem ser franquia, né? Uma vitrine para se duplicar, uma plataforma onde lá você vai poder ter delivery, enfim, fazer os desafios de controle de peso. É ideal para treinar quem deseja ter outra loja, ter outro espaço, e uma disciplina de trabalho também. Tem o que é os térreos também, como eu falei para vocês, tem maior visibilidade, o acesso também, o horário pode ser estendido e maior atração para a duplicação. Os comerciais com parceria, gente, isso aqui é fantástico. Em clínica de estética, academia, salão de beleza. Hoje, as pessoas estão fazendo de um local múltiplas, né? Atividades, clínica de estética, manicure, cabeleireiro e o espaço de vida saudável. Então, termina que esses clientes se conversam em si, academias, como eu falei, e é uma oportunidade para expandir. Para vocês terem uma noção, e a gente está finalizando. Imagina só, a Cacau Show, que você paga royalties, que tem 3.763 unidades, o faturamento, em média, é 80 mil, e você paga royalties de 50%. Imagina você trabalhar a metade deles. O que você investiu lá retorna de 7 a 24 meses. O Boticário, 3.680 unidades, 70 mil em médio faturamento. Você paga 38% de royalties. O investimento de 18 a 36. Olha os espaços de vida saudável, gente. São mais de 4.005 unidades. A média de investimento, 10 mil em média, de 10 até 30 mil. Você tem a possibilidade de ganhar royalties, desde que você treine uma equipe, e lucro de 15 a 35%. E você tem esse retorno do capital investido de 6 a 12 meses. Então, a nossa atividade é uma atividade sem fronteiras, né? Você pode se duplicar. É um marketing de pessoas, um marketing de relacionamento. É, fala para as pessoas que são seus clientes que você está em expansão, né? E que está buscando pessoas para se juntar, pessoas sérias, pessoas que tenham sonhos, que possam querer fazer uma atividade de uma renda extra e depois construir carreira com ganhos ilimitados a nível local, a nível regional, nacional, internacional. E esses são os fatos da nossa companhia, né? A nossa empresa é a Herbalife Internacional do Brasil. Estamos em mais de 95 países, há mais de 45 anos. Somos líder mundial em vendas diretas. Foi mais de 5,1 bilhões de dólares em faturamento. 300 cientistas, desses 50 têm PhDs. Temos mais de 200 atletas sendo patrocinados, entre eles o Cristiano Ronaldo. Temos as casas Herbalife, são mais de 220 mil casas Herbalife. Né? Crianças que são alimentadas, educadas, protegidas através do trabalho de todos nós distribuidores.
Enfim, uma empresa que dá orgulho de fazer parte. Os selos que eu já falei para vocês. Enfim, e tudo a empresa faz. A gestão de produzir, de entregar, toda a logística é a empresa que faz. Não precisa a gente começar com funcionários, com CLT. O investimento é baixo, a rotatividade e o sistema de treinamento, gente. Aqui é um lugar que você vai ser treinado por pessoas que já estão há mais tempo e têm resultado. Então, isso é muito bacana. Temos o HN Grow. Na hora que você se torna um consultor independente, em mais de 95 países, na sua plataforma digital, vem o HN Grow para você se treinar, se capacitar, né? Como fazer cliente, fidelizar cliente, administração financeira, montar seu espaço de vida saudável, tudo tem no treinamento com quem já está e já tem os resultados. E é aquilo que eu falei para vocês, mais de 75%, né, das famílias brasileiras vive com R$ 3.500. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você tiver ali vendendo as bebidas funcionais, né, em torno de 25 bebidas funcionais, lembrando que essas bebidas só podem ser feitas em combos de 10, em combos de 5. Então, vendendo umas 25 bebidas funcionais, dá para você estar tendo um lucro de mais de R$ 7.500 sem deixar de fazer o que faz. Quando você trabalha, você ganha dinheiro por seu esforço, mas a gente não só trabalha, a gente tem outra vida também, de ser mãe, mulher, esposa, a sua vida, né, espiritual. Então, a gente tem um limite de ganhar no nosso esforço, mas aqui a gente monta uma rede de distribuição com ganhos vitalícios e hereditários, e está aqui, né, o resumão, com 25 clientes, dá para estar lucrando de R$ 7.500, com 50 clientes, com 100 clientes, e o mais bacana, você pode estar duplicando. Quando você ensina 8 pessoas, ter 25 clientes ou mais de royalties, você vai estar ganhando de renda passiva, vitalícia e hereditária e crescente, acima de 5.000, fora suas vendas. Quando você, a partir de você, você montou uma rede de 25 pessoas, que tem mais de 25 clientes, a nível de supervisor de renda passiva, você vai estar ganhando acima de 15.000 de royalties, e assim sucessivamente. Quando você tem mais de 50 pessoas na sua equipe, né, que você colocou 50, por exemplo, você traz 5, que traz 5 já dá 155, né? Então, essas 50 pessoas não é diretamente patrocinada por você, é por você e por sua equipe até o terceiro nível, elas com 25 clientes a mais, ou seja, ganhando acima de R$ 7.500, você vai estar ganhando acima de 50.000, que é o nível da equipe internacional de presidentes. E Rô, como tudo começa? Tudo começa por esse kit de cadastro. Essa caixinha aqui, ó, ela te dá dois direitos. Um é montar seus clientes, montar sua carteira de cliente, comprar os produtos com 25 até 50% de desconto. E o segundo direito, montar uma rede de distribuição de bebidas funcionais e comidas proteicas, adquirindo os produtos diretamente de fábrica, sem atravessador, né? Ter um plano de carreira, como eu já expliquei para você, com ganhos vitalícios e hereditário, ter treinamentos, você tem uma plataforma digital aqui para você se treinar. E também tem as aulas aqui, toda terça-feira, que a gente já vai começar a nossa aula. Já estou sedenta. Direito às viagens de incentivo, a gente já está com malas prontas para as férias. Tem viagens nacionais e internacionais e reconhecimento pelas suas conquistas. Isso é muito bacana. Você ser reconhecido pelo seu trabalho. Somos todo parte de um objetivo e de um plano. Fazer desse mundo um lugar melhor para se viver, através da sua saúde, do seu bem-estar, da sua qualidade de vida, da sua melhor versão, da sua melhor performance física e mental. Você pode estar montando um empreendimento com um exército de pessoas que também são saudáveis e levam saúde e bem-estar ao redor da sua cidade, do seu estado, do Brasil
em 95 países. Então, da minha parte, é tudo Me isso. ajude a reconhecer como foi o treinamento, a palestra, né, da Rossana Leite. Parabéns, que espetáculo, amiga. Só tenho a agradecer, obrigada por ter aceitado o meu convite, né? Show de bola, muito obrigada mesmo. E um membro da equipe, né, internacional de milionários da Herbalife. E quando ela fala assim, meu neto, minha neta, eu fico chocada. Uma mulher linda, maravilhosa, nova, já avó, eu fico assim, gente, eu tô atrasada. Eu tô atrasada. Então, assim, parabéns, amiga. Muito obrigada, muito obrigada. E nós vamos receber, né, a Adriane Ortiz, ela vai estar também passando para a gente. Acabou de acontecer um final de semana de liderança em São Paulo, onde ela esteve presente. Foram mais de 50 presidentes juntos. Nesse... Oh, gente, olha o meu neto aqui, Rossana. Tá bom, então. Eu vou fazer o pedido aqui. Ó, esse aqui é o meu neto, gente. Vocês estão vendo? Quem está querendo aqui aparecer? Mas olha, a Adri esteve agora junto, ela está acabando uma reunião no grupo dela com o Vinícius Copo, mas ela já vai estar entrando aqui. Mas antes eu queria reconhecer do jeito que tem que ser a Maria das Graças, que está na sala, nossa nova guete. Esse final de semana vai ter o reconhecimento dela aqui no nosso STS em Salvador, fora de controle. Graça, eu estou ansiosa para te receber aqui diretamente de Jequié, te receber com muito amor, muito carinho, porque você é merecedora de todo o reconhecimento que vai acontecer esse final de semana. E assim, obrigada por estar, né, no meu sistema e do Wellington, e cada dia estar com a sua alegria de viver junto da gente. Mas a Adri já está aqui com a gente. Amiga, obrigada por ter recebido o meu convite, ter aceito, né? Eu sei que você acabou de chegar de viagem, está fora de controle. Então, agora com vocês, membro da equipe internacional de presidentes, foi reconhecido esse final de semana com 1 milhão de pontos, Adriane Ortiz. Oi, oi, pessoal, tudo ótimo? Valeu, obrigada pelo convite, Tati. Você é minha amiga amada, eu te amo. E a gente tem uma amizade, vocês não têm noção. É muito bom. E queria agradecer o convite, queria parabenizar a Rossana, consegui pegar ali o finalzinho. Você é sempre incrível, minha linda. Parabéns. E gostaria também de reconhecer a todas as pessoas que estão aqui na sala, a gente poder contribuir, compartilhar um pouquinho. Eu realmente estou muito animada. A gente sai de um final de semana de liderança assim. É inacreditável, né? A energia que dá, não é só motivação, é assim, cheguei ontem, já montando um plano novo de ação, você poder ver a tua própria filha querendo montar um plano para ser guete, né? E ela é supervisora ainda, né? Então, assim, é muito gratificante, né? Quando a gente vê que tocou o coração das pessoas. Ontem a gente teve um grupo pedindo um planejamento de novos supervisores ali, um planejamento para virar guete. Então, isso é muito bacana, a gente desfrutar de tudo que a Herbalife pode nos dar, né? A Herbalife ela pode dar para a gente uma vida para pagar as contas, né? E tá tudo bem. Quem quer fazer Herbalife para pagar conta não tem problema nenhum, né? Porém, o grande diferencial da Herbalife é a gente poder realmente realizar sonhos, conquistar uma vida extraordinária. E para isso a gente precisa de um planejamento. Para isso a gente precisa de um direcional. A gente precisa ter uma equipe, né? A gente precisa realmente olhar o plano de marketing, entender e fazer um planejamento para crescer, para chegar no próximo nível. Vou compartilhar aqui rápido a minha história. Em seguida, eu quero passar para vocês o meu entendimento de como crescer na Herbalife, né? Então, passar um pouquinho dessa visão. Esse ano a gente faz 24 anos de história com a Herbalife. E a Herbalife realmente mudou a minha vida, a vida da minha família. E essa é a Herbalife que eu quero para cada um de vocês. É vocês entenderem que pode ser para você
também essa mudança. Opa! Então, assim, essa história começou, eu era formada como fonoaudióloga e amava a minha profissão. Dentro da minha profissão, eu tinha 4 trabalhos diferentes, estava acima do peso, estressada. E por quê? Por que eu tinha 4 trabalhos? Porque na minha profissão eu pagava todas as contas no final do mês e não sobrava nada. Contas da profissão, não é contas para eu gastar. Então, eu sempre tinha para me manter trabalhando, pedir dinheiro emprestado para o meu marido. O emprestado é lenda, né? Porque ele tinha que pagar as contas, né? O Gênesis era empresário, ele tinha um posto de combustível e todo mês essa ladainha que ele precisava cobrir as minhas contas, né? E quando no início de formada a gente usa a desculpa que, né, as coisas vão mudar, só que daí as coisas não mudam, se arruma um segundo trabalho, não muda, se arruma um terceiro, já estava em 4 trabalhos, 2 clínicas e 2 hospitais, e nada mudava. Até que um dia o Jânio me questionou a respeito do meu futuro, né? Ele perguntou, Adri, qual é o planejamento do teu futuro? Já não deu para ver que esse negócio não deu certo para você? E é difícil quando a gente ama o que faz, né? Eu só não ganhava dinheiro, era só esse pequeno detalhe, mas eu amava o que eu fazia. E quando ele fez esse questionamento, eu vi que não tinha alternativa, eu nunca ia sair daquele mundo, né? E ele me deu a dica de parar de trabalhar. Na verdade, ele falou assim, Adri, vamos mudar o teu ramo de atividade. Ele, como empresário, mesmo sendo estressado e tal, a visão dele era como empresário. Ele falou assim, vamos abrir um negócio novo, uma loja, alguma coisa. Ele tinha umas lojinhas que ele punha para alugar ao lado do posto. Ele falou assim, vamos pegar uma daquelas lojinhas, construir um negócio, né, e você mudar de atividade. Falei assim, não, isso eu não quero ser estressada como você. Então, a vida dele eu não queria, porque não era algo que eu queria para mim. E foi ele que buscou, então, uma oportunidade. Na verdade, antes de ele passar uma oportunidade, ele falou que era para eu parar de trabalhar, ficar parada em casa, porque eu trabalhando estava dando prejuízo. E isso é muito difícil de escutar, principalmente porque eu não sou a dona de casa. Eu detesto qualquer fazer de casa, né? Mas ele achou na internet um anúncio que dizia oportunidade de renda extra para trabalhar a partir de casa 2 a 3 horas por dia para ganhar de 500 a 2.000 reais. Gente, esse era o verdadeiro anúncio de 23 anos atrás. Tá? Para mim dá muito certo, porque eu acho que as pessoas elas não querem mudar totalmente de vida, elas querem às vezes uma oportunidade de uma renda extra para trabalhar algumas horas no dia, final de semana. Eu não tinha horas no dia para trabalhar com a Herbalife, mas eu tinha o final de semana que eu podia fazer algum negócio, porque eu não queria parar com a fonoaudiologia. Então, hoje eu uso o mesmo anúncio, só que eu coloco para ganhar de 2 a 5 mil reais, de 3 a 5 mil reais, né? Então, a realidade que é para você, né, uma oportunidade de renda extra. Eu, no primeiro momento, eu falava para os meus patrocinadores, falava assim, não perde tempo comigo não, porque o meu negócio aqui é passageiro, eu vou ficar aqui na Herbalife até eu poder realmente fazer, seguir com a minha profissão. Então, esse era o plano, né? Mas eu agradeço todos os dias os meus mentores, aqui estão todos os meus mentores, né? A Tati e o Jax, meus patrocinadores, o Vinícius Copo, irmão da Tati, e o Janerson, né? O Janerson é uma pessoa que, se ele não me desse um empurrão para eu crescer, eu estaria na zona de conforto. Então, às vezes, você precisa entrar numa situação desconfortável para você acordar para a vida. Então, nem sempre as pessoas vão falar o que você quer ouvir, mas às vezes elas vão falar o que você precisa ouvir, né? Então, é muito importante a gente ter mentores, pessoas com quem a gente confia, e realmente a palavra dessas pessoas vai fazer a diferença na sua vida, né? E quando eu entrei em contato com a Tati,
Eu adorei tudo que eu vi, eu queria usar os produtos, eu não conhecia nada da Herbalife. Fui no STS, me tornei uma supervisora, porque eu vi que, como minha mente era só em vendas, eu pensei assim: 50% de desconto na compra dos produtos é muito melhor do que 25%, que era o que eu tinha com o kit cadastro. Então, eu me tornei supervisora por causa do desconto na compra dos produtos, porque eu ia conseguir comprar mais barato e lucrar mais. Porém, a Tati falou que tinha um final de semana de liderança. Esse final de semana de liderança era em Belo Horizonte. E ela falou que eu precisava estar lá para seguir o meu plano. Era um final de semana onde eu ia ver muitas histórias e realmente poderia acelerar o resultado que eu buscava, né? E eu fui lá no evento, aí eu subi no palco porque como a minha patrocinadora estava distante de mim, eu em Curitiba, ela em Vitória, o grupo de foco nosso, né, totalmente online, né? A maioria hoje em dia é online, alguns presenciais, mas o grupo de foco era totalmente online, que antigamente era uma raridade, era algo novo, né? E por isso que eu estava no palco lá para dar o testemunho das pessoas que eram treinadas à distância, né? Mas eu sempre conectada na minha cidade com o STS, né? Na verdade, na minha cidade não tinha. Eu ia para Brusque, eu ia para Floripa, nos lugares que tinham STS mais próximo a mim. Então, esse meu compromisso de estar nos eventos todos os meses, isso sempre houve, sempre aconteceu. E quando eu saí desse evento, eu saí com a cabeça, eu fui sozinha, o Gênesis não me acompanhou, eu saí com a cabeça de fazer equipe, e esse é o ponto-chave, né? Até então, a minha cabeça era só remando o lado das vendas. Quando eu fui no evento, eu enxerguei o tamanho da Herbalife e falei assim: eu quero uma fatia desse mercado, eu quero começar a construir equipe. E eu coloquei uma pessoa na Herbalife que comprou 1.000 pontos e a Herbalife mandou um cheque, era exatamente esse cheque. Por que ela me mandou um cheque? Porque a pessoa com 1.000 pontos comprou 42%, a diferença para o meu desconto de 50%. E esses 8% a Herbalife te manda. Hoje em dia ela manda em Pix, né? Ela entra na tua conta, né? Então, hoje em dia o valor desse cheque seria em torno próximo a R$ 500, né? Então, o que eu mostro isso? Porque faz total diferença quando a gente começa a pensar em outros ganhos, não só com as vendas, ganhos no atacado, ganhos com royalties, e isso faz total diferença. E qual foi o foco? Gente, eu não sou a pessoa estrategista, nada, eu sou aquela que arregaça a manga e faz. Alguém precisa me passar o plano, né? Então, alguém me passava o plano, independente de eu entender o plano, eu fazia. A minha maior característica no início de negócio foi ser ensinável. Eu não questionava, eu fazia. Porque se eu fosse questionar, eu não iria fazer nada, porque eu sempre fui muito tímida, né? Então, a timidez já acabava com 80% do que eu tinha que fazer, se eu fosse parar. Mas quando a gente quer de verdade, a gente tem um propósito, tem uma meta e está determinado, ninguém te segura, ninguém te segura. Então, o que eu foquei realmente foi me qualificar para tudo, né? Então, me qualificar, principalmente a qualificação que me movia, me motivava, eram as férias, as viagens, e sempre focando nas férias, a gente foi, para poder qualificar para as férias, né? Eu precisava ser uma supervisora ativa. Para ser ativo, eu precisava fazer 2.500 pontos todos os meses, né? Para fazer 2.500 pontos, eu precisava movimentar produtos. E não tem como você estar comprando produtos, você tem que girar esses produtos. E para isso você precisa ter um plano, né? Uma máquina de fazer dinheiro, né? O EVS, bebidas funcionais, a desafio T21, maratonas, não importa, né? Você precisa escolher uma ferramenta onde com essa ferramenta você vai girar produtos,
né? É fazer clientes, não só fazer clientes, clientes repetidores que recomprem todos os meses. Desses clientes vai ter muitas pessoas que vão se interessar pelo negócio, né? E a coisa começa a acontecer, né? Você vendendo, recrutando, e antes a minha visão era só na venda. Quando abriu a mente para fazer negócio, eu comecei a falar do negócio para as pessoas. Então, um plano de ação para você fazer apresentações de negócio todos os dias, isso é fundamental. E a dica é você aprender a fazer um plano no guardanapo. Aquela explicação da oportunidade de negócio, aquele chamariz que vai fazer a pessoa se interessar, ficar curiosa e você vai direcionar para o STS. Coisa de 5 minutos, você não precisa mais do que isso, mas você precisa estar com o desenho feito ali, qual é a estratégia, como que você vai apresentar, né? Se vai ser um planinho de ação em cima de venda de kits básicos ali para clientes, ou então em cima das bebidas detox, em cima do hype, não importa, né? Em cima do trabalho de espaço, então defina com teu patrocinador, teu mentor, qual é o planinho de ação para você fazer no guardanapo e decore, né? Faça isso todos os dias. E foi isso que eu comecei a fazer para me tornar ativa, para qualificar para as férias, e isso foi fazendo a gente aumentar o grupo, mudar seguir crescendo no plano de carreira, e aí eu vou estar passando para vocês algumas das viagens que a gente teve com a Herbalife, realmente viagens inacreditáveis, né? Muitas dessas aqui, ó, a Tati aqui, né? Muitas dessas, a Tati e o Wellington junto com a gente, e isso é muito legal, porque viajar é bom, mas quando a gente viaja com os amigos é muito melhor, né? E a gente começou com as viagens, a gente indo, depois a equipe começou a ir, né? E isso daí vai ficando mais legal ainda, né? Então, realmente, a vida que a Herbalife nos proporciona não tem igual, né? E muitos treinamentos, né? Participando de tudo. Então, eu sempre falo que isso fez total diferença. A gente está comprometido com o sistema, né? Então, a gente nunca saiu de um STS sem um pacote de convite, né? Porque se você sair de um STS sem comprar o teu próprio convite, isso não garante nem que você vai estar no próximo STS. Se você não sai do STS com um pacote de convite, isso quer dizer que você não tem planos nem de levar alguém. No momento que você cria o problema, sai com o pacote de convite, você já garante que você vai estar lá, o seu cônjuge vai estar lá, e que você vai ter que arrumar pessoas para entregar aqueles outros convites do pacote. Então, isso te motiva a ter que fazer, né, mais. Então, a gente joga a cenoura e corre atrás para resolver nossos problemas. Então, os treinamentos, realmente, a Herbalife sempre deu os melhores treinamentos. Então, qualificações para jantares de gala. Então, eu falei das férias de incentivo, nas viagens de incentivo, mas qualquer qualificação. É a Premier League, é jantares de gala, são festas, qualquer promoção você corre atrás, pode ser para ganhar uma caneta, não importa o que é, eu vou me qualificar. Nem sempre a gente se qualifica, mas com certeza você correr para se qualificar fez você trazer mais pessoas para o negócio e ganhar mais dinheiro, né? Então isso sempre fez a diferença e assim a gente vai crescendo. Então aí na nossa trajetória, a gente entrou em Herbalife no ano de 2002, 2 anos, na verdade foi 1 ano e meio depois a gente chegou ao nível de Get. Depois de chegar a Get, 2 anos depois, a gente chegou ao nível de milionários, e depois, 4 anos depois, a gente chegou ao nível de presidentes, e agora a gente está correndo para realmente avançar para o próximo nível, foco no 15K, né? Então, é isso, não importa onde você está, é o próximo nível, né? Que é o que a gente enxerga, né? Quando a gente chegou no nível de presidente, a Herbalife nos levou para Los Angeles, realmente uma viagem inacreditável. E quando você tem a visão clara, né, do negócio da Herbalife,
né? O que vai nem tudo é alegria, nem tudo é sucesso, nem tudo. A gente passa por vários momentos de frustração, e o que te faz não desistir? São os teus motivos. Então você tem que ter isso muito forte. Quais são os motivos para você fazer Herbalife, para você ter que enfrentar os obstáculos, porque as barreiras vão existir. A diferença é você continuar. Não, a gente sempre pode desistir. Esse que é o problema. A gente sempre pode desistir e deixar de sonhar, de deixar o plano de Herbalife. Porém, se você toma a decisão, aconteça o que aconteça, e vão acontecer muitos desafios, para cada um são diferentes, mas você vai decidir a realmente enfrentar e você vai ver aonde a Herbalife vai chegar, né? Aqui na foto de cima, a foto do nosso sonho no papel e embaixo a nossa casa, né? Ainda não está finalizada, né? Realmente a gente exagerou aí né, no tamanho, mas não há problemas, ela já está incrível do jeito que está, e a gente é muito grato a essa oportunidade, né? Então, desculpa você, qual é o seu porquê de fazer Herbalife? Eu quero compartilhar com vocês aqui um material, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ah, tá aqui. Quero começar aqui, nesse material. Espera aí. Vê se deu certo. Estão enxergando? Perfeito. Gente, no momento que a gente pensa que eu não quero só pagar minhas contas, não quero só sobreviver, eu preciso me tornar uma pessoa, eu preciso pensar em ter equipe. Então vamos começar por aí. No momento que eu penso em ter um grupo, eu começo a pensar como eu vou fazer essas pessoas virem até mim, como eu vou chegar nessas pessoas, quem são essas pessoas que vão entrar no negócio. E o trabalho não começa aí, começa antes, né? Quero fazer um grupo vencedor, um grupo de sucesso, eu tenho que começar de dentro para fora. Então, eu tenho que pensar assim: eu quero me tornar a pessoa que eu quero ter na minha equipe. Né? E para isso eu preciso fazer alguns ajustes de mentalidade, de crescimento, porque se a gente não crescer como pessoa, se melhorar como pessoa, a gente não vai crescer no negócio. Então, tudo caminha junto. O crescimento pessoal vai acontecer junto com o teu desenvolvimento também no crescimento da Herbalife. Então, aqui eu coloquei alguns pontos importantes que eu acredito para o distribuidor da Herbalife. Se todos os meses a gente parasse para dar uma nota para esses 12 pontos, né? Qual seria a nota? Então, cada um pensa aí, escreve no papel, né? Qual a nota que você daria? Vamos pensar agora. Qual é a nota que você daria para o seu resultado com o uso dos produtos? E dá uma nota de 0 a 10, tá? E não importa qual é a nota que você deu, só dá a nota, não pensa nisso. Qual a nota de 0 a 10 para clientes repetidores? Eu nem estou falando aqui clientes só. Eu quero saber se os teus clientes estão sendo bem cuidados para fazer com que eles queiram recomprar. O que faz o cliente recomprar na Herbalife, ele comprar novamente, é o cuidado que você tem, é o acompanhamento, é o teu cuidado para fazer com que ele esteja cada mês mais perto do seu próprio objetivo. Então, quando a gente cuida das pessoas, tudo acontece, a pessoa não te larga nunca mais, né? Então, como que você está
de clientes repetidores. E quem está chegando agora já pensa nisso. Pensa qual é a estratégia, né? Já escreve no papel, porque no final do mês você vai dar uma nota para cada um desses pontos. E se a gente não visualiza as coisas que a gente tem que ajustar, a gente não consegue essa clareza, né, dos pontos, das habilidades que fazem a diferença dentro do negócio da Herbalife. Outra coisa, apresentação de negócio. Tá muito em cima do que eu falei, da aprender a fazer uma apresentação no guardanapo. E eu sei que muita gente não sabe fazer a apresentação, fica dependendo da HUM, e às vezes você já pode fazer uma apresentação. Lógico que você vai jogar, vai direcionar a pessoa para o próximo evento, seja uma HUM, seja um seminário, uma apresentação de negócio, um STS, não importa, é o próximo evento. Mas você tem que chamar a atenção da pessoa para essa oportunidade. Então, quantas pessoas por dia você está falando sobre o negócio? Dá uma nota para você de 0 a 10. Não estou nem falando quantas pessoas quantos distribuidores você está fazendo na semana, quantas pessoas, né, você está falando sobre o negócio. Às vezes é falar com a pessoa, se ela conhece alguém que tem interesse numa oportunidade de uma renda extra de 3 a 5 mil reais. Você consegue pensar em alguém que tem interesse numa renda extra? Pode ser. E a pessoa às vezes vai falar não, mas a maioria, quando a gente pergunta não direcionado à pessoa, a gente... a pessoa geralmente ela fala, eu mesmo. É muito engraçado. Se a gente pergunta, você quer uma renda extra? Às vezes é mais fácil a pessoa dizer não, mas se você fala assim, você conhece alguém que queira uma renda extra? Aí geralmente ela fala, tá falando comigo, né? E então isso é importante, de 0 a 10. Como que tá a sua nota? Como que foi as apresentações de negócio do mês de janeiro? De 0 a 10, qual a sua nota? STS, né? Você esteve no STS, você levou convidados de 0 a 10, né? Qual é a sua nota? Distribuidores, consultores novos, quantos que você fez no mês de janeiro? Né? Tá muito ligado à apresentação de negócio, mas às vezes pode ser que você fale assim, nossa, fiz 10 apresentações e não fiz nenhum distribuidor. Aí tem alguma coisa errada. A gente precisa analisar o que é que você está, né? Onde que está errando, né? E ajustar com o seu patrocinador essa questão. Né? Quantos supervisores novos? Nossa, quantos supervisores? Né? Quantos supervisores você fez no último mês? Né? Então, qual é a tua mentalidade para fazer novos supervisores? Se a gente não coloca, não faz novos supervisores, a nossa equipe não cresce. Então, tudo começa, né? A partir do novo supervisor, ele entra no negócio, a gente monta um plano para ele precisar comprar produtos todos os meses, e para isso ele precisa escolher uma ferramenta que mais se identifique, né? E a coisa começa a acontecer, né? Então, quantos supervisores no último mês? Né? PPV quais são as compras que eu fiz para uso pessoal e para atender os meus clientes, para ter um estoque, né? Qual é o volume que eu fiz? Vai lá e vê quanto que foi esse ponto de volume, tá? O DLV entra aí compras de distribuidores, que não são supervisores ainda, tá? Então, a diferença de PPV para DLV é isso. O de cima é quantos pontos eu fiz para vender para os meus clientes e para o uso da minha família. O DLV entra quantos pontos os meus distribuidores, que ainda não são supervisores, e meus clientes premium fizeram no último mês. O EVS, como que minha ferramenta, aqui ele entra como um item. Por quê? Porque, na verdade, assim, existem várias ferramentas, EVS é uma delas, e também é a ferramenta mais forte no Brasil da Herbalife. 70% do volume do Brasil de produtos é girado a partir de um EVS. Então, assim, não existe nada mais sólido. A gente tem muitas ferramentas, gente, mas o EVS,
ele precisa de um item aqui, porque se você tem um EVS, você tem vários compromissos à parte, né? De também trazer pessoas, vender produto, fazer negócio, e você tem um escritório ali que a coisa pode acontecer, mas nada vai acontecer sozinho, você precisa criar a oportunidade. Então, o teu EVS tem que fazer análise. Quanto girou de produtos, quantos clientes fez de média no mês, quando foi vendido de produto, né? O que saiu de negócio, não importa. Faça uma análise de resultado do teu espaço. Faturamento, qual foi o faturamento? De tudo que você vendeu, qual é o valor? Não estou falando lucro, tá? O faturamento. Então, você precisa saber quanto entrou de dinheiro, porque aí você vai separar o que você precisa recomprar em produto e o que é lucro, você vai ter que separar o que é. Para quem tem espaço, o valor para pagar as contas do espaço, aluguel, água, luz, Wi-Fi, sei lá, né? Às vezes estacionamento, todas as despesas vai sair do seu lucro, não vai sair do custo, que o custo é para recompra de produto. E vai sobrar ainda o valor para você viver, né? Então, o faturamento, você tem que saber ter a habilidade financeira para saber diferenciar e colocar o dinheiro de cada envelope, né, em cada lugar certo, para não acabar com o seu negócio. E a maioria das pessoas não tem entendimento financeiro. Então, peça ajuda, né, para o seu mentor, para o seu presidente, para a pessoa acima que possa te orientar com relação a finanças, né? Ter um negócio próprio, como que eu separo essas questões. O estoque. Muitas pessoas talvez possam pensar que, como a gente tem o cliente prêmio, talvez não precise de estoque. E eu vou falar para vocês: é fundamental ter estoque, independente de ter cliente prêmio na Herbalife, né? Porque o cliente prêmio, o valor do cliente prêmio para a pessoa quando ela comprou o produto a preço final. E ela, na próxima compra, é como se fosse um presente, né? Que você dá a ela a oportunidade dela comprar com desconto, né? E é fantástico, né? A gente já começa a criar a rotina da pessoa recomprar os produtos todos os meses. Então, eu preciso ter estoque para poder vender, né? Então, eu vendo, se eu tenho o produto na mão, eu estou vendendo, estou oferecendo. Aquela pessoa que eu vejo e falo algum benefício, algum resultado, né? Por exemplo, o Shape Control, eu começo a falar, gente, vocês não acreditam. E esse é o meu depoimento do Shape Control. Eu sou a pessoa mais doceira do mundo, assim, eu adoro doce, meu problema, eu não sou aquela comilona de salgado que repete 2 vezes, não sou a pessoa que fica comendo fora de hora, o meu problema é doce, sempre foi doce, né? Então, é fácil a gente saber onde está o problema. O Shape Control é o produto que eu não posso viver sem, ele tira total a vontade de comer doce, né? Então é muito legal. E se para você que também gosta de doce e ele não tirou a vontade, você está tomando o Shape Control no horário errado. Então ajusta o horário. Em vez de tomar de manhã, começa a tomar na hora do almoço, não importa, ajusta o horário aí da tomada. Mas você começa a falar dos benefícios. Nossa, ele tirou total a compulsão alimentar, a vontade de comer doce. Eu vi uma grande diferença nas medidas da barriga, muito legal isso, né? A gente começar a ver diferença na barriga. Então, assim, você começa a falar dos benefícios, a pessoa fala, eu quero um desse. Ela não quer que você faça um pedido e daqui a uma semana você entregue, ela quer na hora. A gente precisa ter produto na hora para que a pessoa possa a compra compulsiva acontece, né? A compra do momento. E às vezes deixa para depois, a compra não acontece mais, né? A venda não acontece mais. Então, ter estoque é importante. Por outro motivo de ter estoque, a gente aqui em Curitiba nunca tinha tido problema com atraso na entrega de produtos. Gente, mês de janeiro foi um absurdo. As entregas demoraram mais de 20 dias. Um problema com a transportadora. É a mesma transportadora de sempre.
E não sei o que aconteceu, a Herbalife está tentando fazer os ajustes com relação a essa transportadora e muitos atrasos de produtos. Gente, as pessoas, os clientes premium, eles não aceitam. Ali a média aqui para chegar é de 3 a 5 dias, geralmente, sempre chega antes da data limite e de repente demorando 15, 20 dias para chegar. E as pessoas ansiosas. Então, assim, o que, que você pode fazer? Você pode, se você tem estoque, você pode adiantar. Outra coisa que a gente faz, aquele que tem o cliente prêmio, às vezes, né? Ele compra produto. Às vezes, assim, ele já quer o produto na hora, o que, que eu faço? Ó, passa aqui no espaço, leva o produto e manda entregar aqui no meu espaço. Então, é só uma facilitação. Então, são algumas estratégias e é só uma dica, né? Mas é importante ter estoque, né, um estoque saudável aí, pelo menos 1.000 pontos de produtos em estoque, que é pouco, tá? Mas pelo menos 1.000 pontos estocado. O ideal seria ali ter uns 4.000 pontos, mas 1.000 pontos já é alguma coisa. E a parte do desenvolvimento pessoal, né? Que a gente vai falar um pouquinho aqui. No momento que você toma a decisão de se qualificar para tudo, de construir equipe, né? Quais são as áreas que a gente não pode se descuidar? Né? Então, assim, dizem que cachorro late, gato mia, pássaro pia e distribuidor da Herbalife tem que falar com gente todos os dias, né? Então, essa é a nossa função, é gerar contato todo dia, todo dia. Não importa como, o que a tua preferência, se através de panfletos, através de pesquisa, se é através da mídia social, mandar, sei lá, 50 mensagens, não importa. Tem que ser falado com pessoas novas todos os dias. Não adianta também falar com as mesmas pessoas todos os dias. Pessoas novas todos os dias. Então, essa é a nossa função, nosso trabalho diário, né? Então, não importa se é segunda, se é sábado, se é domingo, é falar com gente todo dia. Apresentar produto e negócio todos os dias. E se livrar do que impede de crescer, né? Então, por exemplo, vícios que a gente possa vir a ter, que a gente tem que tentar eliminar o mais rápido possível, né? Big Brother, né, que está bem atual aí, as pessoas acabam entrando, isso não agrega nada à sua vida e te tira um tempo absurdo. Eu vejo pessoas saírem às vezes estão confraternizando com alguém, elas saem para assistir porque vai começar o Big Brother. Gente, é um absurdo, né? Mas não vou entrar nesse detalhe. Mas novelas, às vezes são séries, né? Quanto tempo você está gastando, né, com esse tipo de distração? Joguinhos no celular. Não sei qual é o seu vício, o seu problema, mas a gente tem que tentar se livrar de coisas que impedem de crescer. Por quê? Porque no momento que a gente muda a mente, quer crescer, a gente precisa fazer com que a Herbalife seja prioridade na tua vida por um período curto de tempo. Se eu falar para vocês que a Herbalife mudou a minha vida, eu dei para mim mesmo 4 anos para tentar fazer Herbalife quando eu entrei. Falei assim, eu vou fazer do jeito que tem que ser. Tudo que me falarem eu vou fazer, não vou questionar nada. Por 4 anos. Por que eu tinha referência de 4 anos? Porque eu estava 4 anos na minha profissão e não tinha crescido nada, estava no 0 a 0. Né? E eu pensei, vou fazer os mesmos 4 anos, vou me dedicar aqui para a Herbalife. E eu falo para vocês que em 3 anos, fazendo tudo que tem que ser, a Herbalife mudou a minha vida. Né? E dentro de um plano normal de 5 anos para a Herbalife. E aí faça do jeito que tem que ser. Você vai ver que a tua vida começa a mudar no primeiro mês, quando você determina. Então, como você vai colocar a Herbalife em prioridade por um período curto de tempo para que você possa viver uma vida extraordinária, né? Quando você chegar a presidente, você vai poder ter tempo para viajar, tempo para fazer todas as atividades que você quer,
tempo com a família, com filhos, tudo. Você vai poder fazer compras extraordinárias, né? Mas assim, num período curto de tempo, você tem que priorizar. Quando eu falo tem que priorizar, vão ter aniversários que vão coincidir com a data do STS, e a pessoa pergunta, você vai no STS? Eu falei, isso é pergunta que se faz? Tipo, não existe esse tipo de questionamento. A minha prioridade é Herbalife. Então, isso é importante, essa determinação. Seguir as promoções, se qualificar para tudo, né? Seguir o plano de carreira. Assim, ainda não sou supervisor. Virar supervisor é o meu próximo passo. Eu sou supervisor e agora, né? Eu preciso me tornar um supervisor ativo, né? Então, eu vou começar a fazer com que essa minha máquina de fazer dinheiro todos os meses, comece realmente a fazer dinheiro todos os meses, para que eu tenha que comprar produto todo mês, que eu coloque pessoas todos os meses e que eu possa chegar ao próximo nível, que é a equipe mundial, né? A equipe mundial nada mais é que 4 meses de supervisor ativo. Quando você aprende a fazer ativo, não para mais. Você já entendeu como funciona o jogo da Herbalife. Então, seguir as promoções, estudar as promoções é muito importante, né? Então, a gente tem aí há alguns anos já a Premier League, é uma ótima oportunidade para você que ainda não começou a construir equipe, partir desse princípio da Premier League, né? A partir do momento que você faz a pessoa fazer o cadastro para distribuidor, porque ela quer uma renda extra, ela não quer só produto, não quer só comprar com desconto, ela quer uma oportunidade para uma renda extra. Você faz o cadastro de distribuidor e começa a trabalhar ali, né, do momento do cadastro até o próximo mês, ela fazer pelo menos 250 pontos. Né? O pessoal aí com os detox aí, né, ela começar com algum produto, faz girar produto, sabe? Faz esse trabalho, não importa qual vai ser o plano, né? O importante é que faça ali no mês, entre o mês e o próximo, 250 pontos, para você começar a ter essa habilidade. Lógico que o plano não para aí. Aí a pessoa fez 250 pontos, eu vou trabalhar para ela fazer 500 mil pontos e se tornar supervisor. Lógico, essa é a meta, né? Mas a Premier League faz a gente exercitar, cadastrar pessoas para o negócio. Dentro dessas 10 pessoas, tem que ter 2 novos supervisores, né? Então, isso é muito legal. Então, a partir daí, o plano de carreira, então, você saber o próximo nível, estar em todos os treinamentos, né? Online ou locais, lógico que os online não vai dar para estar em tudo, mas o que a tua liderança te direcionar, né? E crescimento pessoal, livros e áudios. Então, gente, muitos livros aqui para estar indicando para vocês: O Homem Mais Rico da Babilônia, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, para produtividade, o 10x, Hábitos Atômicos, né? Então tem muito livro bom que a gente pode começar a ler. Dedique 30 minutos no dia. Se você não é muito chegado à leitura, praticamente todos os livros de desenvolvimento pessoal, eles têm audiobook. Então, na hora que você vai cuidar do teu corpo, fazer atividade física, coloca lá, né, treinamentos para você estar escutando. É o momento que você pode cuidar do corpo e também da mente ao mesmo tempo. Áudios do Eduardo Salazar, então tem muita coisa aí. Deixar sempre tudo muito simples, procurar não complicar nada, né? Porque o simples é duplicável. Então, o que você está fazendo, fazer da maneira mais duplicável possível. Tudo que você faz, você para e pensa. Isso é fácil de eu explicar para um distribuidor novo e ele começar a fazer? Não, não é. É muito complicado. Então, simplifique. E planos de 90 dias, né? Porque não adianta a gente começar uma ação, e eu não estou falando para mudar nada, eu só estou falando para fazer, dentro do que você já faz, alguns pequenos ajustes, né? E ver entre tudo isso que eu estou falando, coisas que você pode ajustar, que você não tinha se atentado, ou até mesmo tinha se atentado, mas não tinha tomado a decisão, né? Você poder
fazer esses pequenos ajustes, né? E plano de 90 dias é repetir por pelo menos 90 dias. As pessoas são muito boas de iniciar coisas e péssimas em acabar as coisas, nas acabativas, né? Então, dedique a fazer o que você determinou a fazer por pelo menos 90 dias. Vão ter ajustes no caminho? Claro que vão. Você começa a fazer a ferramenta que você fez, né? O plano que você começa a executar e às vezes precisa fazer alguns ajustes. Talvez falar só com 10 pessoas não está sendo suficiente. Eu quero, preciso falar com mais pessoas, né? No momento que você começa a pegar habilidade, você vai ver que menos pessoas você vai falar e mais resultados você vai ter. Mas até eu pegar a engrenagem, talvez eu tenha que falar com muita gente, né? Então, para vocês verem aí em relação à parte da oportunidade de negócio, praticamente 10 pessoas que a gente fala da oportunidade de negócio, 2 vão querer fazer o cadastro de distribuidor, né? Então, se eu falar com 10 pessoas por semana, eu vou ter 2 resultados por semana. Agora, se eu falar com 10 pessoas sobre a oportunidade de negócio por dia, eu vou ter aí, pensando em 5 dias úteis, né? Umas 10 pessoas na semana, né? Então, aí mostrando o resultado, né? Vai depender da tua motivação, né? Em qualquer lugar, 1 a 1, em casa, no online, no espaço, na rua, às vezes você sai, não perder essas oportunidades, né? Então, aqui a gente já falou, né, do que impede de crescer, né, tentar se livrar dessas âncoras aí, desses maus hábitos. Geralmente a gente sabe quais são os nossos hábitos. O problema é se a gente está disposto a eliminar eles. Vocês já viram aquele cliente que você pergunta assim, de 0 a 10, qual é a nota que você dá para a tua vontade de perder seus 30 quilos? Sei lá, a meta da pessoa. E a pessoa dá um 7, 8, aquela pessoa que não dá 10, essa pessoa não está pronta para começar nada. Ou ela muda a mente, você começa a colocar para ela tudo o que ela falou e reverter para ela, ou ela muda a mente toma uma decisão de fazer tudo que precisa ser feito para ela conquistar, ou então ela não vai ter resultado. Porque 80% é a nossa mente, é a decisão de fazer acontecer. Então, esses maus hábitos acabam nos prejudicando. Aquela pessoa, eu não quero, né, deixar de comer a minha pipoquinha, não quero deixar de comer meu docinho, não quero deixar, sabe? Essas coisas que algumas pessoas falam e que, né, isso só indica que elas não estão prontas para começar nada. Então, se você procrastina tudo, né, deixa para fazer depois, né, se você é uma pessoa que é preguiçosa, né, que você demora para acordar, você chega atrasado, gente, isso é horrível. É um hábito muito feio. Pensa você está fazendo marca com uma pessoa uma apresentação de negócio e você chega atrasado. Qual é o que você está passando para essa pessoa? Será que a gente passa que a nossa empresa é séria? Uma pessoa que se atrasa? E não importa, gente, o quanto se atrasa, não importa. Isso a pessoa às vezes tem hábito de sempre estar. O problema é essas pessoas que sempre estão atrasadas para tudo. E isso é um péssimo hábito que você precisa mudar, né? Então, procure ajustar essas questões, né? Tenta se qualificar para tudo até o último minuto, gente. Não deixa, não desiste, né? Então, assim, algumas pessoas, puxa, a viagem de incentivo, não consegui fazer meu ativo. Gente, tem um acumulado, tem várias coisas acontecendo. Trabalha para fazer acontecer e ainda dá tempo, facilmente, né? E o desenvolvimento pessoal. A gente já falou dos livros, isso é importante estar acontecendo. Muitas pessoas fazem coisas
estão trabalhando. A gente olha, ela está se movimentando, está trabalhando. O Roberto Chiniachiki chama isso do burro motivado, aquela pessoa que sai fazendo, e quando vê, ela trabalhou o dia inteiro. Qual foi o resultado? Quantos produtos você vendeu? Não aconteceu nada. Ela saiu fazendo sem ter resultado. Então, a pessoa precisa melhorar a mente, né? Então, o trabalhando nesses áudios, faz total diferença, né? Aqui algumas dicas de livros e áudios, tá? Estar participando, você que é supervisor, nunca perca um workshop para supervisores. Aí é o creme de la creme, a cereja do bolo é dado sempre no workshop de supervisores, né? E tem uma pessoa que você possa realmente sempre pedir opinião, montar um plano de ação, né? Fazer os ajustes. É aquela pessoa que não vai falar o que você quer, mas aquela pessoa que vai dizer o que você precisa ouvir, né? Isso é importante. Herbalife não é fazer as melhores flyers, os melhores sites, não é ser perfeito em trabalhos burocráticos, administrativos, ter toda a informação, entender tudo antes de agir, não é isso, né? Não é para profissional de venda, não é para aquele vendedor MBA, não é isso. Não é emprego também, aqui não vai ter nenhum chefe te mandando para a rua se você não fizer. Então, o chefe é você mesmo, né? E não é um trabalho, é uma produção. Não é só trabalhar, é você ter resultado naquilo que você faz. Herbalife é uma ação massiva em gerar contatos todos os dias, muitas apresentações, cliente novo todo dia, distribuidor novo, supervisor novo. Vai fazendo, vai somando e você vai prosperando mais a cada ano que passa, né? Preocupe-se apenas com o que interessa e a coisa começa a acontecer. O plano de 90 dias é o preço que você vai pagar de ser consistente, né? O fracasso não é um acontecimento, é a soma de pequenos atos. Então, sempre a gente pode fazer ou não fazer. E cada vez que eu decido não fazer algo que está no plano, eu estou chegando mais perto do fracasso. Cada vez que eu decido fazer, eu estou chegando mais perto do sucesso. Então, essas pequenas decisões do dia a dia é o que vai direcionando a tua vida e vai fazendo as mudanças, né? O problema é daquela pessoa que não age, né? Ela passa uma semana montando o plano de ação. Gente, não agir. Então, haja, comece, se movimente, né? Não agir é agir em direção ao fracasso. Um plano de 90 dias vai mudar a sua conta bancária. 2 planos de 90 dias pode mudar o seu PIN. 3 planos vai mudar o teu imposto de renda. 4 planos muda totalmente a direção da tua vida, né? Então, realmente, em um ano você pode fazer uma diferença gigantesca na tua vida, né? Você pode ser a pessoa que vai quebrar o ciclo de pobreza da tua família, né? Você pode ser essa pessoa, né? Basta você querer. Ninguém desiste na Herbalife quando tudo está indo mal. As pessoas desistem quando está perto de dar certo. Então, não desista. Isso não é hipótese, isso não é um plano. Desistir não é o plano. Siga o plano de carreira da Herbalife. Olha só, essa escada não acaba nos presidentes, né? Tem um plano depois dos presidentes. Então, siga o plano de carreira da Herbalife. Queira ter todos os ganhos da Herbalife, não só o da venda, que é o mais básico possível. Queira ganhar atacado, queira ganhar royalties, queira ganhar bônus, queira ganhar as viagens, né? Você pode tudo, não precisa ser um só, você pode tudo, eu quero tudo, por que eu tenho que escolher uma coisa? Eu posso tudo, né? Então você pode conquistar qualquer sonho, você pode conquistar tudo. Trabalhe pelos seus sonhos e para ajudar os outros a realizarem os sonhos deles. Isso sim é Herbalife. Então, o primeiro passo é você sonhar, né? Ter um motivo forte que vai mover montanhas e começa a ajudar pessoas, pensar no próximo, querendo o bem dele, querendo o resultado dele, tanto com relação ao produto quanto a relação ao negócio. Então, isso é o que vai realmente fazer a diferença
na tua vida e nesse percurso, né? E queria agradecer aqui a oportunidade, não sei se tem pergunta, mas estou à disposição, pessoal. Nossa, que espetáculo! Duas mulheres poderosas hoje. Ari, obrigada, obrigada. Rosana, obrigada, obrigada. E eu falo que quando a gente tem amigo, né, a gente tem uma central próxima do nosso dia a dia, porque só falar assim, topa vir comigo, na hora as duas toparam, vale a pena, vale a pena, vale a pena. Ari, você teve no final de semana de liderança de São Paulo, né? Mais de 50 presidentes e tudo mais. Me conta aí, qual foi o que te impactou esse final de semana? Então, gente, justamente esse trabalho que não foi só um trabalho de motivação, foi realmente um trabalho de fazer com que as pessoas enxergassem o que é ter um grupo, o que é construir royalties, né? O que é ter uma equipe. Então, isso, né, foi muito legal. Por quê? Porque eu tive pessoas, eu vi na prática acontecer pessoas querendo montar o seu plano para virar Get, né? Eu vi a minha filha, a Bruninha, querendo um plano. A Bruna já estava nesse FSL com 3 supervisores novos. A Bruna ainda, imagina, a pessoa já tem equipe, mas ainda não faz o ativo dela. Então, assim, ela começar a trabalhar a cabecinha dela para ajustar esses pequenos detalhes, esses pequenos ajustes, porque ela tem o sonho do que ela tem ali, ela estava naquele evento com o sonho que muitas pessoas que estavam ali sozinho, ela já estava com uma equipe, né? Mas daqui a pouco a equipe dela pode não ouvi-la mais, porque ela já tem, inclusive, equipe mundial abaixo dela, né? E ela querer fazer assim, mãe, eu tô pronta, eu quero ser Get, eu quero um plano para chegar à equipe mundial, eu quero ser ativa. E ela entender a importância do ser ativo, que a gente vê, a gente passa isso, né? Eu estou dando o exemplo da minha filha, né? Mas qualquer supervisor, distribuidor novo, então a pessoa tomar essa decisão de realmente construir equipe é tudo, é a chave, né? A gente vê muitos resultados, a gente viu muito resultado de gente que estava muitos anos parado no seu PIN, 10, 15 anos parado, contando história ali e mudando de PIN. Os reconhecimentos de Get, realmente histórias fantásticas. As pessoas puderam ter tempo para compartilhar. E o tempo para compartilhar não é só aquele momento, é a pessoa poder vivenciar a trajetória e compartilhar com todo mundo que talvez esteja passando por momentos parecidos e mostrar que vale a pena, que a vida na Herbalife é extraordinária, a vida que a gente pode ter, né? Então, para mim, o que motivou foi exatamente o Camilo e a Lucy Vela, eles trabalham com 2 contratos. Ele é 40K no contrato dele e ela é 15K no contrato dela. Então, as desculpas acabam quando as pessoas falam assim, mas você conseguiu porque você trabalha em casal, aí fica tudo mais fácil, eu sou sozinha no meu contrato. Eu já ouvi isso milhares de vezes. E isso não é motivo para que eu não cresça na Herbalife. Então, você tem que analisar a sua situação e não dar desculpas. É analisar os fatos e seguir para o próximo. O que eu posso fazer para melhorar isso, para melhorar? Então, aquela roda que eu pus como roda da fortuna, aqueles 12 pontos, para mim, um ajuste mensal de direcionamento, né? Eu acho que eu nunca tive um 10 na minha roda da fortuna. É impressionante como a gente se cobra muito, né? E a ideia não é ter o 10. O problema é ser o 0, ou abaixo de 5 é um problema grave, que eu preciso, então eu enxergo os ajustes, ficam claro onde eu preciso ajustar. Então eu acho que essa visão para construir negócio ficou muito forte nas pessoas, né? Independentes de serem novinhos,
como aquelas pessoas que já têm uma trajetória, mas elas estão, não é confortável, mas elas estão acomodadas, porque a zona de conforto não é confortável para ninguém, né? Mas a pessoa acaba se acomodando e se boicotando também, né? O que a gente não pode, né? A mudança tem que vir de dentro para fora. Verdade, verdade. O bom é que a gente pode aprender todos os dias e montar, né, o plano de ação todos os dias. Principalmente agora no princípio do mês, se a gente prestar atenção, em janeiro passou assim, né? Em 3 segundos. E agora começou fevereiro, que é o mês mais curto do ano, que mais tem festas e que pode passar em segundos, e quando você vê, fala assim, poxa, já passou o segundo mês do ano, e aí, né? Então, eu falo que as decisões têm que ser fortes, mas o plano de ação tem que ser executável, porque se a gente só ficar no plano, né, e não na execução, na ação, vai se passar meses, meses, anos, vidas, e a gente não mudou o nosso dia a dia. A Adri mostrou a foto da casa dela. A casa dela é um espetáculo, gente. Nunca fui numa casa tão grande na minha vida, me perdi. O escritório dela, o escritório de Jantos, foi maravilhoso, né? Eu fiquei na casa dela alguns dias em Curitiba, e aí eu brinquei, meu irmão está morando em Curitiba agora, ele foi transferido para Curitiba, e aí eu falei com ele assim, estou precisando voltar para Curitiba, agora eu vou ficar para sua casa, porque eu vou passear também com minha amiga. Então, assim, me aguarde, qualquer hora eu estou chegando em Curitiba, eu e Priscila fomos, quem sabe dessa vez até convide o Wellington, né? Quem sabe, né? Mas, Se olha... se ele merecer, né, Well? Adoro! Quem sabe, né, amiga? É. Mas interessante, fui eu, Sheila, Adri, levamos Priscila como mascote, fomos passear pelo Sul, foi um momento incrível, eu desejo isso para vocês, que vocês tenham amigos prósperos que podem largar tudo para ficar uns dias andando, passeando e celebrando a vida e a amizade. Isso eu falo que eu construí na Herbalife não só meu resultado de produto, não só meu resultado de negócio, mas sim meu resultado de amizades. Então, eu desejo isso para vocês do jeito que tem que ser todos os dias, todos os dias. Rosângela, Rossana, muito obrigada por tudo. Deus abençoe seu dia. Adri, muito obrigada por tudo. Deus abençoe seu dia cada vez mais, mais. E que a gente tenha cada vez isso, mais união, mais prosperidade, mais amizade, mais saúde e mais amor, porque 2026 vai ser um espetáculo. E vai começar esse final de semana com reconhecimento, né, da Graça aqui em Salvador, de Guete. Graça vai chegar de limousine no evento, do jeito que tem que ser. Olha que lindo, mostro depois vídeo nos grupos para vocês, porque ela merece. Então, diretamente de Jequié, Deus colocou a bênção, estamos aqui recebendo vocês. Próximo mês também, Salvador já tem 2.500 royalties para ser reconhecido. Então, Salvador está fora de controle e eu quero isso para vocês. Montem um plano de ação, entrem para trabalhar, contem com a gente para tudo. Toda terça-feira, 8 horas da noite, nós estamos aqui. Até às 10 estamos unidos para tentar nos capacitar todos os dias e nos melhorar todos os dias. Obrigada, meninas. Ferreira, muito obrigada por estar aqui com a gente também. Deus abençoe. Obrigada. E até a próxima terça.